Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. E agora eu tenho a satisfação de convidar, de apresentar para vocês André Dweck. Ele tem uma história empreendedora incrível. E durante a palestra dele, você vai conectar, você vai descobrir quem esse cara é empreendedor. E ele é realmente incrível. Até mais! Pessoal do Summit Brasil USA, é uma honra estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Agradeço ao convite do Luiz Brandão e de estar junto com essa turma aí, muito conteúdo bacana, e essa primeira edição do Summit Brasil USA vai fazer história. E muito legal contar um pouquinho da nossa trajetória, dos brasileiros que vieram empreender aqui. Eu tenho 46 anos de idade, sou administrador de empresas, fui formado na Universidade de São Marcos, com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e MBA pela FGV também de São Paulo. Fiz uma carreira nas empresas da minha família desde garoto, comecei com 13 anos de idade, nas marcas da minha família, que era Fórum, Triton e Tufi Dweck. E em 2008 a gente vendeu a companhia e aí eu comecei a vislumbrar uma carreira no exterior. Eu até então estava com 35 anos de idade. Então comecei a estudar um pouco do mercado americano, as oportunidades que ele oferece e, logicamente, tentar fazer alguma coisa diferente, algo novo, um serviço diferenciado, algo que as pessoas ainda não fizeram. E aí fundei duas companhias, primeiro a Dweck Realty em 2012, que é uma boutique imobiliária, quando eu me mudei para cá em 2012, no final do ano, e segundo a Dweck Motorhomes, que era uma paixão e um hobby e que se transformou num negócio. Então vou contar para vocês aí um pouquinho dos desafios desses 7 anos dos Estados Unidos, no 7º ano que eu estou agora, e também dessas duas companhias e os conselhos que eu posso dar para vocês, um pouquinho da minha experiência, fazer os links do Brasil com os Estados Unidos, começando por esse backdrop aqui, que é um pouquinho do meu hobby, que eu sempre gostei muito de carros de corrida, de kart, e fazendo um paralelo. Quando eu saí do Brasil, eu tive que, logicamente, focar na minha família, nos meus novos negócios, nesse novo desafio aqui nos Estados Unidos. E durante algum tempo eu tive que abrir mão de algumas coisas que me davam muito prazer, mas não era o foco naquele momento. E depois, com as coisas mais estabilizadas, eu voltei a correr com os carros de corrida. Então era uma paixão que eu tinha e um esporte que eu praticava há quase 30 anos no Brasil, desde 1991, e que eu voltei a competir aqui nos Estados Unidos em 2014. Então eu vou fazer alguns paralelos também, que acho que é legal para vocês, como desafio, como motivação, e também usar um pouquinho das coisas boas que aconteceram aqui e das coisas que são dificuldades, tá? Então, eu chamei essa palestra de empreendedorismo sem fronteiras. Por quê? O brasileiro, como todo sul-americano, ele sempre se coloca abaixo do americano, né? do norte-americano, e de quem mora nos Estados Unidos, ou de quem faz carreira, ou estudou, ou o próprio americano nativo. A gente sempre valoriza mais o americano do que nós mesmos brasileiros. E eu descobri que isso não é uma verdade, que é um grande mito, que a gente sempre valoriza mais quem está de fora do que realmente quem tá dentro, né? Então, durante esses meus 25 anos de carreira no Brasil, eu completo esse ano 32 anos de carreira, então eu sempre olhava para o americano com muito mais respeito do que realmente eu deveria olhar. Não que a falta de respeito seja uma coisa ruim, mas o excesso de respeito às vezes te coloca numa situação inferior. Isso não é uma coisa boa, tá? Principalmente quando você quer sair do seu país, isso acaba te trazendo medo. E eu descobri que o brasileiro tem muitas coisas que ele é muito melhor que o americano, tá? Como exemplo, o nível de serviço, a capacidade de adaptação, de transição, de novas coisas. O americano, ele é muito competente, muito correto, muito planejado, mas ele não passou pelas dificuldades todas que nós brasileiros sempre passamos, né? Por várias moedas. No meu caso, eu comecei a trabalhar em 1987, então eu passei por vários planos
do governo, mudanças de moeda, problemas políticos, econômicos, sociais, que até hoje tem, com graus de dificuldade diferentes, mas isso me fez crescer muito como ser humano e como profissional. Isso me ajudou bastante na minha carreira aqui nos Estados Unidos. E aí, falando um pouquinho, né, do tema que eu coloquei, que é os desafios de transformar uma paixão num negócio lucrativo, mais especificamente da Dweck Motorhomes, que quando eu cheguei aqui em 2012, enfim, é uma mudança que não é fácil, né? Você abrir mão da sua família que está no Brasil, dos seus negócios. Eu era um cara que, graças a Deus, sempre foi muito bem sucedido nas empresas da minha família, e depois que a gente vendeu a Ford e o Triton em 2008, a gente fundou uma holding de investimentos imobiliários e também uma marca, que era o nome da minha prima, Karina Dweck. Eu era sócio dessas companhias, e você vir para um outro país e abrir mão de tudo isso não é fácil. Então, com a minha família, eu tive que fazer alguns acordos, que seriam o que todo mundo precisaria para ser feliz fora do país, porque a gente está abrindo mão de tanta coisa que algumas coisas a gente precisa pelo menos ter para compensar essa falta da família, dos amigos, enfim, de uma vida toda. E as minhas filhas eram pequenas na época, a Pietra tinha 10 anos e a Sofia tinha 4. E as duas falaram assim: ai pai, eu quero passar o Natal na Disney, que o meu sonho é passar o Natal na Disney, e então já que a gente está indo para lá, então vai ser muito bacana, isso vai compensar a gente passar o Natal longe da família. Tá? Apesar de eu ser judeu, a gente sempre fez uma reunião entre as famílias para trocar presente com as crianças, e era uma coisa sempre muito agradável, muito divertida, era um momento de final de ano, né, de festa, como todo mundo sempre celebra. Então, essa era uma coisa das crianças. A minha esposa, também com receio de mudar e deixar uma família grande, são muitos irmãos, ela falou assim: então eu queria, pelo menos para não sentir tanto no Réveillon, eu queria esquiar. Então a gente pegou e fomos para Disney, passar o Réveillon, e depois a gente ia para Carolina do Norte. E o meu sonho era viajar de motorhome. Eu falei assim: então vamos fazer as 3 coisas juntas. Vamos para Orlando, a gente morava em Miami, Sunny Isles Beach. Vamos para Orlando, passamos o Natal com as crianças na Disney. Vamos alugar o motorhome e vamos esquiar. Então a gente pegava o desejo de todo mundo da família. Então era a primeira semana, a gente mudou para os Estados Unidos dia 18 de dezembro de 2012. Então a gente está falando que isso foi uma semana depois. E aí, com esse planejamento de a gente colocar algumas coisas positivas para não ficar muito comparando com o Brasil e não sentir falta do Brasil aqueles primeiros meses, as primeiras semanas são mais difíceis, então a gente fez uma coisa que ninguém percebeu, que a gente estava fora do país. É como se a gente estivesse de férias, só que a gente não ia voltar mais para o nosso país. E aí fizemos uma viagem, a gente alugou um motorhome na maior companhia americana, que tem 4 mil motorhomes. Um motorhome super simples, não tinha serviço. Basicamente, quando eu fui alugar um motorhome, tinha uns 100 motorhomes mais ou menos no pátio dessa filial deles lá em Orlando. E o rapaz me deu a chave do motorhome e falou: escolhe um motorhome aí que você quiser, pode sair. Tem uma televisão ali, você aperta o play no DVD, assiste um vídeo de treinamento, de orientação, e você pode pegar a estrada. E eu perguntei para ele, falei: mas como assim? Eu nunca viajei no motorhome, um veículo grande. Como é que conecta água, energia elétrica, esgoto? Onde eu posso parar? Ele falou: não, tranquilo. Assiste o vídeo, escolhe o motorhome e vai embora. Eu achei um absurdo, né? Porque um veículo grande, né? Uma coisa nova, eu estrangeiro, com a carteira brasileira ainda, nem tinha carteira americana, tinha acabado de chegar. Indo para neve, nas montanhas, quer dizer, muitas dificuldades. E para ele foi simplesmente aquilo, né? Me deu a chave, mandou apertar o play e aquilo ficou na minha cabeça. Enfim, fizemos a viagem foi maravilhosa, uma experiência incrível, mesmo com o motorhome sendo um motorhome simples, não tinha nada no motorhome que nos encantasse. Tá? O que nos encantou foi a experiência da viagem de motorhome, o sonho americano. Ali começava o sonho americano. E uma coisa que eu sempre conversava com a minha família era que a gente queria viver um estilo de vida americano. E não como alguns brasileiros que vêm para cá e querem as coisas boas dos dois países, que não tem mundo perfeito. Não dá para pegar o melhor do Brasil e o melhor dos Estados Unidos e juntar aqui e viver aqui. Não dá, não existe isso. Então a gente tinha que se adaptar rapidamente, até por uma questão pessoal nossa, né? A gente queria viver um estilo de vida americano e logicamente não perder as nossas raízes. E ali a gente viajou, voltamos para Miami depois. Enfim, minha companhia na época era a imobiliária, né, que eu tenho até hoje, a Dweck Realty. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: olha, se a viagem foi incrível
se a experiência foi muito bacana, se esse estilo americano que a gente viu, né, a gente via vários motorhomes na estrada, várias pessoas se divertindo, algumas pessoas até morando nos motorhomes. E aí comecei a entender um pouco melhor. E o motorhome não era bom e o serviço era inexistente, então eu pensei, falei, olha, tem uma oportunidade aqui. E aí comecei a estudar sobre o mercado dos motorhomes, que é gigante, né? Pra vocês terem uma ideia, existem 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos. A frota do mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos, são 10 milhões. Então, só o mercado americano ele é maior do que o mundo inteiro somado. Por alguns motivos, por infraestrutura, porque tem muitos campgrounds, pela organização, pela segurança, lógico, né? Pela linha de crédito, que você consegue comprar um motorhome financiado em 15 anos, em 20 anos. Então, tudo isso mostra que o mercado é gigante. E eu vi que tinha uma oportunidade de montar uma locadora. Logicamente, sem nenhuma pretensão gigante inicial. Eu estudei essa locadora, por exemplo, que é a mais simples, é a maior do mundo, tem 4 mil veículos. Então, talvez por isso que eles não tenham serviço, porque não tem muita gente. Né? Quando você vai, por exemplo, eu fui nessa locadora na filial de Orlando, tinham 100 motorhomes, tinham 2 pessoas trabalhando. Então era mais automático mesmo, né? Como um self-service. Falou, vai lá, se vira você mesmo, tá aqui, te faço barato, mas não tem serviço. E aquilo ficou na minha cabeça como uma oportunidade. Eu comecei a estudar o mercado dos motorhomes, fui e aluguei numa segunda locadora. E aí eu convidei um amigo meu, que tinha trabalhado na Europa, na Suíça, muitos anos, tinha trabalhado no Brasil como executivo muitos anos, e ele tinha vindo morar aqui. Eu conheci a esposa dele, coincidentemente, eu tinha que estudar inglês, tinha que reforçar meu inglês. Isso é uma coisa importante, né? Não dá para vir para cá, por mais que a gente está no sul da Flórida, que tem muita gente que fala espanhol, portunhol, até português, muitos brasileiros. Uma coisa que, voltando a falar, no estilo de vida americano, eu não queria viver uma vida do Brasil de ficar num bairro que só tinha brasileiros falando português, ou num bairro latino falando portunhol, enfim. Então eu voltei a estudar inglês, reforçar meu inglês, que eu queria tirar minhas certificações de inglês, meus níveis todos, até para fazer outros cursos profissionais. Então eu conheci a esposa desse meu, que virou meu sócio, que era um amigo até então. E ele não tinha um perfil nenhum de motorhome. E aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer uma viagem de motorhome? Ele falou, cara, mas assim como, cara? O negócio, como funciona, né? No Brasil é meio perigoso, não tem muita estrutura. Eu falei, não. Eu fiz uma viagem, contei essa historinha para eles. E ele topou, a gente foi numa locadora melhor, com os motorhomes melhor. E o serviço também quase inexistente. O cara, para falar que foi um pouquinho melhor do que a experiência anterior, ele deu uma explicação básica de 15 minutos e não ficava à disposição no telefone, não tinha muita informação escrita, nem vídeo, nem nada, era mais um basicão mesmo. Mas como já era a nossa segunda experiência, a minha na verdade, a primeira dele, a gente foi lá para a Florida Keys, sentido de Key West, uma região muito bonita aqui do sul da Flórida, ali no Golfo do México e no Oceano Atlântico. E a experiência foi incrível, ele adorou a esposa dele, as crianças, de uma pessoa que não tinha perfil de motorhome. Enfim, um executivo da área financeira, que tinha trabalhado muitos anos no Brasil, tinha trabalhado na Suíça, na Europa, e ficou apaixonado. E ali me deu realmente um insight, deu parar e pensar e falar assim, se uma pessoa que não é o perfil se apaixonou porque, logicamente, entre aspas, o serviço, quem estava prestando ali era eu, porque eu já tinha tido aquela experiência de viagem, de fazer as conexões, de criar roteiro, de procurar lugares, enfim, de coisas que não tinham sido orientadas. Então eu fui conversar com fui acompanhar esse meu amigo, né, na viagem, a gente juntos, mas eu fazia toda a parte básica técnica. E eu sou um cara mais de humanas, né? Não sou um cara tanto de exatas, de entender, de conexões, a parte de manutenção, engenharia, não conheço muito, não tenho muita habilidade, não me meto muito porque é uma coisa complicada. Mesmo assim, aprendi um básico ali e foi uma experiência incrível. E aí comecei a estudar. Aí a minha experiência como executivo no Brasil, que eu fui durante tantos anos, como empreendedor no Brasil, tive pequenos negócios, fui sócio de 2 ou 3 restaurantes, fui sócio de uma agência de marketing esportivo, fui sócio dessa holding de investimentos imobiliários, que era com meu tio, Tufi Dweck, quando a gente vendeu a Fórum. Fui sócio da minha prima na marca Carolina Dweck, que era uma marca de moda também. Enfim, juntei um pouquinho das experiências, mas lógico que a minha base é acadêmica e algumas viagens de negócio que eu já tinha
feito para começar a estabelecer um plano de negócio, um business plan. Tá? E aqui nos Estados Unidos, a palavra business plan, ela existe de verdade. Você consegue fazer um plano de negócios de 4 ou 5 anos. Tá? Porque é um país mais estável, principalmente nessa época pós-crise que aconteceu aqui em 2008. Então isso eu estou falando, já foi em 2013, mais ou menos começo de 2014. Eu já tinha 1 ano e meio aqui, tá? Com essa viagem com o Flávio, que é o meu sócio hoje na Dweck Motorhomes. Então comecei a fazer um estudo e aí convenci o Flávio, falei, Flávio, vamos comprar um motorhome, eu e você. Ele tinha um negócio aqui ainda, que era um check cash, que é como se fosse uma factory, com uma loja de conveniência, porque aqui é mais varejo, né? Não é tão institucional como no Brasil. E ele estava tocando o negócio dele, falou, vamos comprar um motorhome como 2 amigos, né? A gente tenta usar final de semana, mas a gente não quer ter problema. Então a gente foi numa concessionária, escolhemos lá um modelo, que ele gostasse, que eu gostasse, e eu já olhando mais para o lado comercial, falei assim, olha, eu quero comprar um motorhome que eu consiga alugar. Então a gente fez um trato. A gente foi lá, demos um sinal de 10 ou 15% do valor, financiamos, enfim, a gente já tinha o visto aqui de trabalho, já tinha o Social Security Number, que é com seus CPF, já tínhamos crédito. Então a gente foi lá, aplicamos, fomos aprovados e aí compramos um motorhome com a seguinte condição. Vamos voltar naquela segunda locadora que a gente alugou, que foi a primeira dele, mas a minha segunda, que era o serviço um pouquinho melhor, mas era também precário. Tinha os motorhomes ok, bons, que era bem melhor que o da primeira, e vamos fazer um teste. Vamos deixar lá para alugar e deixar o motorhome se pagar. Ele tem que pagar a prestação do financiamento e tem que pagar o seguro. E logicamente a depreciação dele, eles iam com o tempo dando uma renda para a gente. Então foi meio investimento, mas meio teste do mercado. Então eu acho que isso me abriu os olhos para muitas coisas, né? De eu começar pequeno, começar testando com uma vantagem. Eu consegui testar ainda depois numa empresa que acabou virando minha concorrente, que eu nem sabia disso, não tinha essa pretensão, mas eu estava fazendo um teste de mercado, uma pesquisa de mercado, só que em campo mesmo. Então compramos lá um motorhome e deixamos nessa locadora, que foi a segunda locadora, e com essa condição, falou assim, ó, a gente só vai usar o motorhome quando ele não estiver alugado. Tá ok? Flávio ok, André ok, vamos em frente. Compramos um motorhome em agosto de 2015, e daí fizemos uma viagem logo na primeira semana com as famílias, no nosso motorhome. E aí já foi uma viagem bem legal, porque a gente já conhecia mais do produto e também do serviço, do que tinha que fazer. Eu já estava pesquisando um pouquinho mais, tal. E aí conversamos com o dono dessa locadora, que aí sim deu um pouquinho de orientação mais para nós, tal. Falei, tranquilo. Falei, a gente vai deixar o motorhome aqui, você administra, a gente compartilha a receita e tá tudo certo. E de agosto até novembro, nessa condição de a gente só usar o motorhome quando não estava alugado, a gente conseguiu usar o motorhome 2 vezes. Justamente na primeira vez e em novembro. Eu olhei para o Flávio e falei, Flávio, tem um business aí. Se as empresas americanas que não prestam um serviço que a gente acha que é bom, porque os brasileiros, modéstia à parte, para quem se coloca aí abaixo dos americanos, nós somos melhores que os americanos no nível de serviço. Então isso é uma coisa muito boa. Tá? Então a gente tem que explorar isso, tá? E ter humildade, lógico, zero de prepotência, mas também não ficar muito com a cabeça baixa, com a guarda baixa, porque nós somos melhores que eles nisso, vamos explorar o que nós somos melhores e vamos aprender com aquilo que a gente não é melhor, que é a parte organizacional, enfim, todas as outras coisas que eu acabei de citar para vocês. Então eu olhei para ele e falei, Flávio, tem um negócio, porque se eles não têm toda essa vamos falar assim, esse cuidado com o serviço que o brasileiro tem, o atendimento, o acompanhamento e também com os produtos, né, que eles vendem muita commodity. Motorhome é uma commodity. Então, se eu falei que tem 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode comprar um motorhome e montar uma locadora. Não tem nenhum diferencial. E ele também olhou e falou, olha, eu acho que você tem razão, porque se a gente não está conseguindo usar o nosso motorhome, então tem uma oportunidade aí. E ele tinha acabado, nessa época, ele tinha acabado de vender o negócio dele, que era aquela check cash, que é como se fosse uma factory, uma loja de conveniência. E daí ele falou, eu estou procurando negócio para investir, para comprar, para eu trabalhar, né? Vendi meu negócio, foi legal, mas ele tem, acho que é 1 ano ou 2 mais novo que eu não vou parar agora, né? Preciso trabalhar, preciso continuar empreendendo. Falei, legal, então
vamos comprar o segundo motorhome e continuar testando, vamos aumentar. Aí fomos, compramos o segundo motorhome em fevereiro de 2016. Então a gente ficou operando 6 meses junto com esse parceiro comercial, que era a locadora, tá? E esse motorhome foi uma coisa impressionante. A gente comprou em fevereiro, eu lembro que era uma terça-feira de manhã, na terça tarde ele já estava alugado. Então a gente não conseguiu usar esse motorhome. E foi alugando em fevereiro, março, abril, e aí eu cheguei para o Flávio e falei, Flávio, para de procurar outra coisa, outro negócio, porque nós temos uma oportunidade aqui na mão, tá batendo na nossa porta. A gente não conseguiu usar direito o primeiro motorhome, não estão conseguindo usar o segundo motorhome. Uma empresa que, pra vocês terem uma ideia, a gente, e aí os amigos vendo a gente viajar de motorhome, começavam a pedir dica e tal, eu falava, não, vai lá na locadora tal, eu te alugo o meu motorhome, só que eu tenho que fazer através desse parceiro que faz toda a operação, todo o treinamento, enfim, toda a documentação, segura com ele, legal. A gente mandava os amigos, entre aspas, que eram clientes ali, e não tinha nem retorno. Assim, a pessoa ligava, depois de 3 dias tinha um retorno por telefone, por e-mail demorava, eles não tinham rede social, o site era um site ok, mas também nada que fosse muito complicado, e as pessoas tentavam fazer a reserva, não conseguiam. E aí foi o segundo aviso que eu recebi. Falou, olha, eles não têm nem o serviço direto ao cliente, que é no Brasil que a gente chama de SAC, né, que é Serviço de Atendimento ao Cliente. Falei assim, aí eu vi a segunda oportunidade, que eu fui um cara que fui criado no varejo, né, com as lojas de roupa, e depois com a minha imobiliária também, que é direto com o cliente. Então eu falei, olha, tem uma segunda oportunidade que é dar um serviço diretamente com o cliente on time, né? Quer dizer, ligou, retornou, mandou e-mail, retornou, mandou uma mensagem, retornou, e no máximo, num prazo absurdamente máximo de 24 horas, mais uma meta de responder em até 2 horas. E aí o Flávio realmente viu que tinha uma oportunidade e a gente conversou com o nosso primeiro investidor, a gente montou um business plan bem simples, baseado nesses dados que a gente já tinha de 2 motorhomes, né, de análise de ocupação, de mercado. Começamos só com o Instagram da companhia, da Dweck Motorhomes, vocês podem seguir também, tem muita dica. E aí na minha cabeça eu já fui colocando isso, né, já fui computando, falei assim, uma oportunidade de prestar o serviço, de dar dica, de quebrar os paradigmas, coisas que eu tinha, que era o meu sonho. O sonho americano de morar aqui, de trabalhar, de empreender, também tinha um sonho de passear, de se divertir, enfim. E é uma coisa que eu tive que aprender sozinho. Mas tem muita ferramenta, tem muita informação nos Estados Unidos. Então, aí a gente começou a profissionalizar. Fomos atrás de um investidor, que era um amigo nosso, que também gostava de motorhome, e oferecemos para ele a mesma condição que a gente tinha na outra locadora. Falou, olha, a gente está querendo montar uma companhia, tal. Na verdade, a gente já tinha companhia, porque a gente comprou os motorhomes embaixo de uma corporação, de uma empresa, tá? Para fazer, lógico, essa relação direto com esse parceiro comercial, mas a gente estava só no Instagram, ainda bem negócio de amigos mesmo, né? Um amigo falava para o outro, indicava no Instagram de vez em quando, bem orgânico, sem nada de investimento em marketing, mais um amigo indicava para o outro, ia seguindo, tinha 50 seguidores, ia para 100, para 200, para 500, mas nada post pago, nada de comprar follower, nada dessas coisas que eu não acredito e sou muito contra. Então a gente começou de uma maneira bem caseira, tá? Mas com o olho já lá na frente, falou, olha, tem um business aqui, tem uma oportunidade. E aí convencemos esse nosso amigo a comprar um motorhome, que daí a gente já comprou um maior. O primeiro motorhome, pra vocês terem uma ideia, a gente pagou em torno de $85 mil, era um motorhome para 6 pessoas, tá? Um micro-ônibus. O segundo motorhome a gente já quis pegar uma classe mais barata, a gente pagou $69 mil, se eu não me engano, já com taxa e tudo, e era para 5 pessoas e era um motorhome num chassi de uma caminhonete, que é um classe C que a gente chama aqui, né? Que são os motorhomes mais baratos, só que já era um motorhome mais premium. E esse terceiro era um motorhome de luxo mesmo. Era um motorhome para 8 pessoas, 4 TVs, era bem bacana. E eu tinha visto que tinha uma oportunidade. Falei, vamos começar a fazer um portfólio de produto. E aí a gente alugou um warehouse, que é um galpão, e começamos a operação, contratamos funcionário para fazer toda a parte de limpeza, de manutenção, de preparação. Eu comecei a fazer todo o trabalho virtual de vendas, de marketing online, com e-mail marketing, tudo, pesquisando sozinho. E o meu sócio, o Flávio, tocava a parte financeira e também a parte de operação, de manutenção, lógico que
com terceirizados, com essa pessoa que trabalhava com a gente, e aí sim a gente falou assim, olha, agora nós temos um business, vamos para frente. Mas não tinha nem sistema, nada de reserva, era basicamente Instagram, e-mail, planilhazinha de Excel. Então qual que é a mensagem que eu passo aqui para vocês? Para começar um negócio, não precisa começar de uma maneira sofisticada. Então a gente começou um negócio, depois eu vou contar para vocês o estágio que a gente está hoje, alguns números interessantes, como negócio de 2 amigos. Entendeu? Foi bem na garra mesmo, nosso capital, financiando, conversando com outro amigo para investir, fazendo parcerias no começo para ver se o negócio ia dar certo. E aí começamos uma empresa de verdade. E aí eu sou um cara que sempre gostei muito de estudar e pesquisar mercado, planejamento, uma coisa que eu adoro fazer, além de achar importante, é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto sempre de planejar e olhar lá na frente. Hoje eu já estou olhando para 2025. Porque o mercado americano te permite isso. Então já tenho pesquisa, já tenho umas ideias, já tenho business plan, já conversei com investidores, com linhas de financiamento aqui, que chama SBA, né, que é Small Business Administration, que é como se fosse um BNDES para pequena empresa, para financiamento. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Eu sempre gostei disso, então isso acabou me ajudando com essas ferramentas. E montamos a companhia começou a rodar, a ir bem, sem nenhuma sofisticação. Acho que depois de uns 6 meses disso, isso eu já estou falando, a gente está em 2016 isso. Em maio de 2016 a gente montou a operação mesmo, com o warehouse, com toda essa mini estrutura que eu estou conversando, que eu estou explicando para vocês. E daí a gente foi lá, um amigo, mesma coisa, chegamos com um amigo, falou assim, queremos montar um site. Pô, ajuda a gente com isso, tal. Veio um amigo, para vocês terem uma ideia, voltando a falar da sofisticação, né? Tudo dá para se fazer com dinheiro ou com... Não é nem relacionamento, porque essa palavra é um pouquinho complicada, porque senão fica um negócio muito formal e frio, né? Mas com os amigos que ajudam amigos. Então a gente fez uma permuta. Chegamos para um amigo que tinha uma empresa de site e falou assim, vamos fazer um negócio? O que você acha do motorhome? Putz, é legal, meu sonho é viajar. Então é o seguinte, eu te dou um motorhome para você viajar uma semana com a sua família e você faz um website pra gente. Tá bem? Fechado, negócio fechado, o motorhome custava lá $1.000, $1.500 por semana e o site custava a mesma coisa. Então a gente fez uma permuta, todo mundo ficou feliz e fomos em frente. Aí começamos a ter um site, aí sim a gente começou a virar uma empresa. Isso eu tô falando, gente, o primeiro motorhome a gente comprou lá em agosto de 2015. O site nosso foi ficar pronto quase um ano depois disso. Isso, se eu não me engano, isso daí era no final de 2016 já. Tá? A gente já tinha passado as primeiras temporadas, já tínhamos histórico e a gente começou a explorar esse negócio do boca a boca, né? Então, com as minhas corridas de kart, eu ia com o motorhome na pista e os amigos já falaram, nossa, que legal esse motorhome, onde você alugou? Não, é meu. Então eu tenho uma companhia, tenho com o meu sócio, está aqui, fizemos um cartão de visita, coisa aqui, é barato, não estou falando de estrutura cara. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Não precisa de nada sofisticado para montar um negócio aqui, desde que você, logicamente, queira trabalhar de uma maneira que vai ser sacrificante no começo. Sim, normal, como qualquer país. Talvez nos Estados Unidos eu acho que é até mais sacrificante do que no Brasil, porque a mão de obra custa muito caro, então você faz conta o tempo inteiro. Fala assim, vale a pena ou não vale a pena? Eu lembro que tinha alguns transfers que a gente tinha que fazer, que era exatamente isso. Olha, tinha uma corrida de kart lá no sul de Miami, em Homestead. E esses amigos tinham perguntado, falou, pô, como você faz? Eu falei, eu te alugo para a próxima corrida. Tá bom, quanto custa? Custa, sei lá, $800 no final de semana. Só o motorista para levar e trazer custava 200. Então, logicamente, quem levava e trazia era eu e meu sócio. Então a gente ia com o carro, mais o motorhome. Deixava na pista, fazia todas as conexões e ia embora para casa. Isso numa quinta-feira. Voltava lá no domingo, com o carro de novo, os dois no carro. Um voltava dirigindo o motorhome e o outro voltava dirigindo o carro. A gente fez isso um ano. Eu lembro que eu tinha um carro que eu comprei novo. Só dessa parte de transfer eu rodei 20 mil milhas. 32 mil quilômetros. Desvalorizou o carro absurdamente, porque a média aqui é 10 mil milhas por ano. Mas era uma coisa que era necessário e era mais barato do que eu pagar um motorista que era $200 por dia para ir buscar. Então você imagina que era 200 para ir, 200 para voltar. A gente tinha alugado o motorhome por $800. Quer dizer, 50% da nossa receita iria para o motorista. Então, com certeza, os motoristas éramos eu e meu sócio. Tá? Então, voltando a falar um pouquinho aí dessa parte do começo, as dicas que eu dou
para vocês, tá? Na prática. No começo tem que, a gente falava no jargão do varejo, né, das lojas, o dono tinha que colocar a barriga no balcão. O que significa isso? Quando você monta uma loja pequena, qualquer estabelecimento, no começo o dono tem que estar lá no dia a dia, tá? Por mais, a não ser que você seja um investidor passivo, que não era o meu caso nem o do Flávio, tá? A gente era o investidor, o executivo, o dono, o motorista, o marketing, o financeiro, a operação. A gente só não limpava o motorhome, que a gente contratava uma pessoa e para lavar vinha um cara lá com uma empresa, lá com a maquininha e lavar os motorhomes. O resto a gente fazia tudo. E consequentemente, isso também foi aumentando a indicação, que é o mercado americano, é uma coisa muito legal aqui do mercado, uma dica, é um mercado muito de referral, que é muita indicação, é um mercado de review, que é um mercado de muito de depoimento que os clientes dão na internet e os americanos vêm atrás. E também porque a gente não queria montar uma empresa só para atender os brasileiros, é lógico que era uma oportunidade para os brasileiros, sim, mas a gente queria atender também os americanos, ou os brasileiros que moram aqui, que a gente encara como americano, ganha em dólar, gasta em dólar e vai se divertir, enfim. Então a gente queria também ter as duas coisas, tanto que toda a nossa comunicação sempre foi português e inglês, que eu vejo muitos brasileiros cometendo o erro de não fazer a comunicação em inglês. Fala assim, mas 90% da minha venda é para brasileiro. Tá bom, mas vai continuar sendo 90% ou vai ser 100%? Porque você nunca vai explorar um mercado americano ou até latino. Então isso é uma coisa também que a gente sempre foi atrás. E aí eu me tornei um membro da maior associação de motorhomes do mundo, que é RVDA, que é RVDA. Que RV é a sigla de Recreational Vehicle, que é veículo de recreação, que são os motorhomes e trailers. E DA, que é Dealers, que são concessionários Association, Associação das Concessionárias de Motorhomes. E me inscrevi lá, tal, a gente pagou lá a anuidade e teve a primeira convenção que eu fui participar, a convenção anual dos motorhomes em Las Vegas, 4 dias. Eu cheguei na convenção, 1000 empresas. Falei, nossa, o negócio aqui deve ser violento, né? Com várias palestras, vários painéis, cursos em horários diferentes, né? Com assuntos diferentes. Cheguei lá para me inscrever. Para pegar minha credencial, já tinha me inscrito pelo online. E daí um canadense lá, que era um presidente da associação, se eu não me engano, ou um dos diretores, falou assim, tudo bem, eu fiz questão de te receber aqui porque você é o primeiro brasileiro da história a fazer parte da associação americana dos concessionários e locadores de motorhomes. E eu queria saber por quê, porque é um mundo que não é de vocês, né? A gente sabe das dificuldades que existem. Ele tinha informação do Brasil, achei muito interessante. A gente sabe das dificuldades que tem lá, questão de legislação. Ele sabia que no Brasil não podia dirigir motorhome, por causa da carteira de motorista. Nos Estados Unidos você pode, porque é um veículo de recreação, então não tem nenhuma restrição, enfim, por isso que o mercado é tão grande. Assim como um barco, você pode dirigir com a carteira de motorista de carro, você dirige um barco. E daí eu falei para ele, contei essa historinha para vocês, e ele ficou super feliz, falou, que legal que vocês estão enxergando isso. Mas eu jamais tinha pensado, quando eu tive aquela ideia lá em 2012, que eu fiz aquela primeira viagem com a família para Disney, fomos esquiar, peguei um motorhome super simples, sem serviço, jamais eu imaginei que a oportunidade era do tamanho que realmente eu enxerguei ali quando eu cheguei numa convenção, que tinham 240 locadoras, 400 e poucas concessionárias e empresas de peças e de serviço. Jamais imaginei. Então, ali me despertou, falou assim, olha, eu estou sendo um pioneiro de uma coisa que eu nem sabia que eu era pioneiro. Eu fiz realmente para transformar um hobby, uma coisa que eu gostava, um sonho americano, numa oportunidade de negócio. Até porque eu já tinha meu negócio aqui, eu já tinha imobiliária. Não é que eu vim para montar isso foi uma coisa que aconteceu aqui, de enxergar a oportunidade e transformar uma coisa prazerosa, que é o sonho de todo mundo, né? Trabalhar com aquilo que você ama. Então, hoje eu estou gravando aqui num domingo para vocês terem uma ideia. Ontem eu fiquei sábado até 5 horas da tarde trabalhando e tinha um compromisso familiar que começava exatamente às 5, eu cheguei lá e minha família perguntou, e aí, tá cansado? Eu falei assim, não, estou feliz. Então é isso que me motiva, de você montar um negócio que você nem percebeu que você trabalhou no sábado. Então isso é muito legal e logicamente não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu fui descobrir isso aqui e fui conquistar isso aqui, mais do que descobrir, que não é uma coisa fácil, mas através de uma coisa que me chamou a atenção. E daí, logicamente, um lado empreendedor ou de pesquisar, de estudar, de ir atrás, de testar.
e todos esses caminhos que eu falei para vocês que eu acabei fazendo. Então, o sonho americano, ele começou através de um sonho americano de família. Minhas filhas, quero passar o Natal na Disney. Minha esposa, quero esquiar e eu quero andar de motorhome. O sonho americano começou ali. E, logicamente, isso foi na primeira semana que a gente veio morar aqui. Enfim, tinha outros projetos, logicamente, mas foi na parte pessoal, foi na parte sentimental, não foi na parte racional. A parte racional veio depois. Então, eu acho que o sonho que a gente tem, a gente precisa sempre acreditar, mas ao mesmo tempo a gente precisa estudar para ver como que a gente coloca esse sonho de pé. Então, dezembro de 2012, vão fazer quase 7 anos, já 6 anos e pouquinho, tá? A gente está em março, então vocês veem que às vezes não é tão rápido. Então, mais uma dica, muita paciência. O brasileiro às vezes não tem paciência, por quê? E eu entendo e dou razão para os brasileiros para isso, tá? Os brasileiros que trabalham no Brasil, logicamente, porque lá você não sabe o que vai acontecer no outro ano, então você precisa ser imediatista, trabalhar sempre no curto prazo, porque você não consegue planejar no longo prazo. Nos Estados Unidos é exatamente ao contrário. Então você precisa fazer um negócio para você ganhar no longo prazo, as margens são menores, você vai ter que ganhar no volume, você vai ter que ter paciência, o business plan, e você saber que o primeiro ano às vezes não vai dar dinheiro, o segundo ano talvez vai empatar se você for muito bom, o terceiro ano vai começar a devolver o dinheiro, e do quarto e no quinto, se tudo der certo, você vai falar assim, olha, que legal, eu fiz um bom negócio. A gente não tem um mindset, né? A nossa cabeça não foi preparada para isso. Desde que a gente era garoto, que a gente estava na escola ou que via outras empresas, com raras exceções, sendo preparadas para qualquer garoto que sai da universidade e falar assim, olha, você vai montar um negócio agora e você vai demorar 5 anos para ganhar dinheiro. Então essa geração, por exemplo, dos millennials, eles não estão preparados para isso. Você fala assim, ó, demora 5 anos, não. Então é uma coisa que também vem em conflito com a questão do empreendedorismo. Você precisa ter um negócio de longo prazo, agir no curto prazo, pensar no longo prazo, planejar no longo prazo e ao mesmo tempo não pode esquecer do médio prazo, que é o que vai te dar sustentação de marca. Um exemplo, eu sou um cara que fui criado na cultura de marca. A minha família não vendia roupa, ela vendia marca. Então a calça da Forno custava mais caro, não é porque o jeans era 50 vezes melhor que o jeans de um concorrente, não, porque tinha um valor intrínseco ali, tá? Porque a embalagem era mais bacana, porque a loja era mais bacana, porque o champanhe que servia na loja, porque o lifestyle, entendeu? Porque o status, coisas que tem a ver com moda, que tem a ver com roupa, tá? E foi uma empresa que foi fundada em 1975 e vendida em 2008 com muito sucesso, graças a Deus. Então, foi uma escola muito grande. Então, eu peguei aquilo que eu aprendi no Brasil com marca e trouxe para as companhias. Tanto que, não coincidentemente, o nome das minhas 2 companhias tem o meu sobrenome. Por qual motivo? Não é por ego, é zero ego, zero. Porque existia uma marca do EC no Brasil, existia uma história do EC no Brasil. Então eu trouxe isso para cá. Se não existisse, eu não traria, não faz o menor sentido você começar a construir uma marca do zero com o teu sobrenome só porque você acha legal. Ou porque te massageia o ego. Não faz sentido. Às vezes é mais fácil você criar 2 letras ali, que vai ser muito mais rápido para você conseguir fazer com que as pessoas fixem. Tá? Então a gente fez uma transição das marcas, do que a gente tinha, quando o EC Realty, depois do EC Motorhomes, e depois as pessoas perguntavam, do EC, que era lá da Ford no Brasil, que é da Triton, que é da do EC Realty, legal, do EC Motorhomes. Então é uma coisa que não é fácil você fazer a transição de coisas que não tem nada a ver. A marca Tufi do EC é uma marca de luxo que tinha lá em Nova York, que tinha nas principais praças brasileiras. A marca Forma era jeanswear e a marca Triton é uma marca mais jovem. Não tinha nada a ver com a do EC Realty, que é uma boutique imobiliária de luxo também, com do EC Motorhomes. Então, também fazer essa transição e usar a experiência que você tem no Brasil com o teu negócio, com a empresa que você trabalha, com empresas que você admira e trazer aqui para os Estados Unidos. Não tudo, conforme eu falei, muita coisa aqui é muito diferente, tá? Mas você enxergar e fazer essa pesquisa de mercado, que foi aquele teste que a gente fez quando eu aluguei lá o motorhome, o primeiro, depois o segundo, depois compramos. Isso daí tudo foi uma pesquisa de mercado, sem perceber. Então, de uma maneira informal, eu consegui trazer meus conhecimentos técnicos e acadêmicos para um negócio que me deu muita oportunidade
de estar aqui hoje. Hoje nós temos uma frota de 11 motorhomes, tá? A gente já passou de 250 alocações, 250 reservas ao longo desses 3 anos com a companhia. Empresa crescendo de uma maneira orgânica, sem dívida, passo a passo. Estamos estudando agora uma filial na Califórnia, que vai ser um grande passo nosso, que a gente veio para o mercado que nem é o maior mercado. A Flórida não é o maior mercado de motorhomes, o maior mercado está na Califórnia. Então foi mais um desafio de estar num lugar que é o segundo mercado de motorhome, mas não era o principal. Então concorrer também com os americanos que estavam aqui há muitos anos. Então a gente achou um nicho, que é outra dica que eu dou para você. Trabalhe com nicho, porque os Estados Unidos é muito grande. Então, volta a falar, aquela primeira locadora tinha 4.000 motorhomes. Hoje nós temos 11, mas a gente tinha 3. Começamos com 1, 2, depois montamos um warehouse. E a empresa de verdade, com estrutura, com 3. Se você olhar, você pode falar assim, pô, mas com 3, cara, você conseguiu montar uma empresa? Por quê? Porque a gente escolheu um nicho, falar assim, ó, nós vamos atender um mercado, vamos dar um serviço agregado, vamos criar o roteiro para o cliente, vamos agregando outro serviço, vamos dar dica, vamos dar muito conteúdo e informação, de graça. E daí tinha muito amigo meu que falava assim, cara, você está dando ouro pro bandido, os teus concorrentes vão te copiar, porque você posta tudo no Instagram lá. Eu falei, não tem problema, mas o meu cliente está vendo. O concorrente copiar, ele vai copiar o que eu fiz hoje, mas não consegue copiar o que eu vou fazer amanhã. Então eu já estou pensando em coisas que o concorrente, até ele copiar, eu já estou um passo na frente, sempre um passo na frente. Então esse é o espírito empreendedor que a gente tem que trazer do Brasil, a criatividade brasileira. Nós somos muito criativos, então tem que trazer isso para cá, tá? E fazer o negócio acontecer. Não importa se começou com 3, se a gente está com 11 hoje, se a gente tem um plano de ir para 15, 20, uma filial na Califórnia, o investidor vir conversar com a gente e falar assim, vamos montar 5 do EC Motorhome nos Estados Unidos, vão ter 100 motorhomes. Não importa, isso é uma coisa de longo prazo, mas você precisa agir no curto prazo, tá? E precisa identificar o teu nicho. Não dá para trabalhar com todo mundo. Se a gente fosse querer concorrer com essa empresa de 4.000 motorhomes, eu jamais teria montado a companhia, tá? Pensamos no nicho. O brasileiro que vem para cá, 70% dos nossos clientes, 70%. Então você pega desses 250, praticamente 200 clientes nunca tinham viajado em motorhome, com uma série de medos, paradigmas, dúvidas, ansiedades. Então a gente usou muito rede social, site e comunicações de boca a boca mesmo, de amigos, um falando para o outro, para quebrar esses paradigmas para o nicho, tá? O nicho dos brasileiros, os brasileiros que moravam no Brasil, que moram, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, os americanos. Hoje a gente já está conseguindo quase 40% da nossa venda para os americanos. Por quê? Porque a gente tem muito review. No Google a gente tem um review 4.9. O nosso concorrente tem 2.7 e 2.5, sendo que o máximo é 5. Facebook, review 5.0. 100% de satisfação dos nossos clientes. No Yelp, que é uma ferramenta que se usa muito aqui para viagem, para restaurantes, 5.0. Outdoorse, que é uma ferramenta também que é como se fosse um Airbnb dos motorhomes, também 5.0. Lá é 100% americanos. O TripAdvisor, mesma coisa. Então, hoje a gente está investindo o quê? No nível de serviço. Motorhome é commodity. Você que está assistindo, você pode montar uma locadora de motorhome aqui amanhã. Tá? Vai demorar um pouco? Vai demorar. Você pode montar. Tem as dificuldades? Tem várias dificuldades. Contei aqui para vocês algumas. Mas a mensagem que eu queria falar é exatamente isso. Empreendedorismo sem fronteiras. Traga o melhor do Brasil e use o melhor dos Estados Unidos. Porque eu tenho certeza que com a criatividade, toda a adaptação rápida, o pouco medo que o brasileiro tem, a estrutura americana e a simplicidade do sistema, se você tiver muita garra e trabalhar de uma maneira dura, sábado, domingo, feriado, motorhome é um mercado de férias, final de semana, dia 31 de dezembro estava eu e meu sócio entregando o motorhome. Se você não tem essa disposição, não monte uma empresa de motorhome, monte uma outra empresa. Tá? Então a gente sacrificou e sacrifica até hoje muito tempo da nossa vida pessoal pela companhia. Por quê? Porque o americano não faz isso. O americano não abre final de semana. O americano esquece, dia 31 não vai abrir, dia 25 não vai abrir, dia 26 não vai abrir. Então, nicho, voltamos a falar assim, nós temos mais disponibilidade. Nós atendemos 24 horas via WhatsApp. Nós damos treinamento técnico, pessoal, de 1h30 para o cliente. Lembra daquela que eu falei de apertar o play no botão? Lá na primeira locadora, te dá 1h30 de treinamento. O Flávio fica 1h30 explicando botão por botão do cliente. Fazer um test drive, única locadora nos Estados Unidos que faz test drive, porque os americanos têm medo por causa do liability, por causa da questão do seguro, de ter um problema com o seguro. Nós não temos medo. Fala assim, não tem problema, o cliente vai com a gente, já está no seguro
e a gente vai do lado. O americano tem medo, porque se acontece alguma coisa, nesse trajeto ele é o responsável. Se o cara bate o motorhome, se alguém se machuca, a gente tem um risco pequeno, lógico, porque está do nosso lado, a gente vai devagarzinho, orientando, fazendo test drive, entendeu? Com as pessoas já saem mais relaxadas, já saem na viagem mais preparadas, mais confortáveis. Então, volto a falar, é o nicho. Então, a gente descobriu que isso era uma novidade, que o americano não fazia. Falei, legal, vamos fazer. Então, espero que vocês estejam gostado. A gente está no 4º ano de operação da Dweck Motorhomes. Já tem um business plan até 2025, conforme eu falei para vocês. E eu quero voltar aqui, daqui 6 anos, para contar para vocês o Summit Brasil, o finalzinho dessa história, que está só no começo e a qual a gente tem muito orgulho de ser uma companhia americana, de sócios brasileiros que conseguiu fazer essa transição das boas coisas dos 2 países e conseguir empreender aqui na terra do Tio Sam contra esses gigantes americanos, mas pode ter certeza que nós somos melhores do que eles. Obrigado, um abraço e até a próxima. Se quiser seguir a gente, @Dweck Motorhomes, lá no Instagram, www.dweckmotorhomes.com, o meu Instagram pessoal, @AndréDweck, Dweck com K. Valeu, um abraço. André, fantástica a tua história, cara, muito inspiradora. E eu quero saber quando é que eu vou poder realizar um grande desejo meu, que é fazer uma volta aqui, ou na Flórida, ou nos Estados Unidos, de motorhome. Um grande abraço e a gente se encontra. Obrigado de verdade.